Você já sentiu aquele arrepio na espinha, aquela sensação inexplicável de que algo extraordinário está acontecendo bem diante dos seus olhos? Algo tão profundo, tão sobrenatural, que sua alma reconhece antes mesmo que sua mente possa compreender. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje trago a vocês uma revelação que está fazendo tremer os alicerces da nossa fé. Uma manifestação divina que poucos estão percebendo, mas que a Igreja não pode mais ignorar. Sinais sobrenaturais estão surgindo ao redor da canonização de Carlo Acutis, e eles apontam para algo muito maior que está por vir. Uma profecia antiga está se cumprindo diante dos nossos olhos, e isso pode mudar tudo o que sabemos sobre os tempos em que vivemos. Antes de continuarmos, peço que você feche os olhos por um momento, respire fundo, abra seu coração para receber esta mensagem com discernimento e fé verdadeira. O que vou compartilhar com você hoje não é apenas informação, é um chamado divino para despertar. Carlo Acutis, um nome que talvez você já tenha ouvido. Um jovem italiano que partiu deste mundo aos 15 anos, em 2006, vítima de leucemia. Mas esse não é um relato comum de santidade. Carlo não viveu séculos atrás. Ele é o primeiro santo da era da internet. O primeiro beato que usava jeans, tênis e amava videogames. O primeiro santo que poderia ser seu neto, seu filho, seu sobrinho. Um santo do nosso tempo, para o nosso tempo. Mas o que poucos sabem é que ao redor de sua canonização, fenômenos inexplicáveis estão acontecendo. Eventos que os grandes meios de comunicação não mostram, que as autoridades tentam abafar, mas que os fiéis mais atentos estão testemunhando com seus próprios olhos. E hoje vou revelar a você o que está realmente acontecendo. Lembra-se de como Nossa Senhora em Fátima fez o sol dançar diante de 70 mil pessoas? Pois bem, na cidade de Assis, onde o corpo incorrupto de Carlo repousa, peregrinos têm relatado fenômenos semelhantes. Durante momentos de oração intensa, junto ao túmulo do jovem santo, pessoas de diversos países testemunharam o sol pulsar, mudando de intensidade e cor, criando halos e círculos concêntricos visíveis a olho nu. Não são relatos isolados, são centenas de testemunhas independentes descrevendo o mesmo fenômeno. Uma senhora de 78 anos, Dona Conceição, veio de Portugal, especialmente para visitar o túmulo de Carlo. Ela me contou, com lágrimas nos olhos: "Eu vim porque sonhei com um jovem de cabelos escuros que me disse para vir a Assis. Eu nunca tinha ouvido falar desse menino. Quando cheguei e vi a imagem de Carlo, quase desmaiei. Era ele no meu sonho, e quando rezei diante do seu corpo, o sol começou a pulsar no céu, como em Fátima. Senti um calor intenso no peito, como se meu coração estivesse em chamas. Este é apenas um dos inúmeros relatos que estão surgindo. Mas os sinais vão muito além. Você já ouviu falar das lágrimas de sangue? Em diversas igrejas ao redor do mundo, onde há imagens de Carlo Acutis, fiéis têm relatado um fenômeno perturbador e sagrado. Pequenas gotas de um líquido vermelho escorrendo dos olhos das imagens. Em Nápoles, uma pequena paróquia dedicada a São Francisco teve sua imagem de Carlo Acutis analisada após relatos de lágrimas de sangue. Os cientistas ficaram perplexos. O líquido continha hemoglobina humana, mas não havia qualquer explicação para sua origem. Padre Giuseppe, o pároco local, compartilhou comigo. Tentei limpar as lágrimas, mas elas voltavam. Chamamos especialistas. Investigamos possíveis infiltrações, vandalismo, tudo. Não há explicação natural. E o mais impressionante, as lágrimas sempre aparecem nas quartas-feiras, dia em que Carlo recebeu sua primeira comunhão. Coincidência? Talvez. Mas quando padrões começam a se repetir, quando sinais convergem, precisamos estar atentos.
Cristo nos ensinou a reconhecer os sinais dos tempos. E estes sinais estão gritando para nós. Mas há algo ainda mais profundo ocorrendo. Algo que conecta Carlo Acutis a profecias antigas que poucos conhecem. No século XVIII, São Luís Maria Grignion de Montfort profetizou sobre os últimos tempos. Ele escreveu: "Nos últimos tempos, Deus suscitará grandes santos, servidores de Maria, pelos quais esta divina soberana fará grandes maravilhas no mundo para destruir o pecado e estabelecer o reino de Jesus Cristo." E continuou: "Serão como relâmpagos que sua mão onipotente lançará pela terra para manifestar a sua vontade." Agora pense nisto. Carlo Acutis tinha uma devoção extraordinária a Nossa Senhora. Ele rezava o terço todos os dias desde os 7 anos de idade. E qual era sua maior paixão? A internet, os relâmpagos modernos que conectam o mundo inteiro instantaneamente. Coincidência? E há mais. São João Bosco teve visões do que chamou de jovens luzeiros que viriam para guiar a igreja em tempos de grande escuridão. Jovens santos que, segundo suas visões, surgiriam como faróis em meio à tempestade. Carlo faleceu exatamente no dia da festa de São João Bosco, segundo o calendário extraordinário. Mais uma coincidência? O próprio Carlo disse antes de morrer: "Todos nascem como originais, mas muitos morrem como fotocópias." Uma frase profética para nossos tempos, onde perdemos nossa identidade em Cristo, onde tantos católicos abandonam a fé verdadeira para seguir as modas do mundo. Mas o sinal mais impressionante, aquele que me fez tremer quando descobri, é o seguinte: Carlo tinha uma paixão específica: documentar todos os milagres eucarísticos conhecidos no mundo. Ele criou um site catalogando esses milagres, mostrando como Jesus se manifesta fisicamente na Eucaristia. E agora, desde sua beatificação, novos milagres eucarísticos estão sendo relatados com uma frequência sem precedentes. Em uma pequena paróquia nos arredores de Milão, durante a novena pela canonização de Carlo, algo extraordinário aconteceu. Padre Marco estava celebrando a missa quando, no momento da consagração, a hóstia começou a emanar um líquido que, após análise, revelou-se ser sangue humano do tipo AB, o mesmo tipo encontrado no sudário de Turim e em outros milagres eucarísticos históricos. Este não é um caso isolado. Relatórios semelhantes estão surgindo em diversos países: Brasil, Filipinas, México, Estados Unidos. É como se Carlo, do céu, estivesse continuando sua missão de revelar ao mundo a presença real de Cristo na Eucaristia. E agora chegamos ao ponto crucial desta revelação: a conexão que poucos estão fazendo, mas que não podemos mais ignorar. Em 1973, Nossa Senhora apareceu a uma religiosa no Japão, Irmã Agnes Sasagawa, em Akita, uma das mensagens mais terríveis e proféticas reconhecidas pela Igreja. Nossa Senhora disse: "O trabalho do demônio infiltrar-se-á até mesmo dentro da Igreja, de tal maneira que se verão cardeais contra cardeais e bispos contra bispos. Sacerdotes que me veneram serão desprezados e combatidos por seus confrades." Estamos vendo isso hoje, não estamos? A divisão dentro da própria Igreja, as confusões doutrinárias, sacerdotes fiéis à tradição sendo marginalizados. Mas a mensagem continua: igrejas e altares serão saqueados. A igreja estará cheia daqueles que aceitam compromissos, e o demônio pressionará muitos sacerdotes e almas consagradas a deixarem o serviço do Senhor. O demônio será especialmente implacável contra as almas consagradas a Deus. E então vem a parte crucial. O pensamento da perda de tantas almas é a causa da minha tristeza. Se os pecados aumentarem em número e gravidade, não haverá mais perdão para eles. Agora, conecte os pontos.
as lágrimas de sangue nas imagens de Carlo Acutis, os novos milagres eucarísticos surgindo em todo o mundo e a mensagem de Akita sobre a tristeza de Nossa Senhora pela perda de tantas almas. Carlo Acutis não é apenas um novo santo, ele é um sinal, um porta-estandarte enviado por Deus para estes tempos específicos. O primeiro santo nativo digital, conectando o antigo e o novo, a tradição e o mundo moderno. Um jovem que poderia estar vivo hoje, usando as mesmas tecnologias que nós, mas escolhendo usá-las para a maior glória de Deus. Há outro elemento perturbador nessa história. Poucos sabem, mas antes de morrer, Carlo teve uma visão. Ele disse à sua mãe: "Não vou viver muito, mas vou deixar um legado que muitos não compreenderão imediatamente." Que legado é esse? O que Carlo viu que nós ainda não estamos vendo? O processo de canonização de Carlo está avançando com uma velocidade extraordinária, algo raro na história da Igreja. De sua morte em 2006 à beatificação em 2020, passaram-se apenas 14 anos. Para a Igreja, que pensa em séculos, isso é como um piscar de olhos. É como se houvesse uma urgência celestial em apresentar Carlo ao mundo. E note a data de sua beatificação: 2020, o ano em que o mundo parou, o ano em que igrejas foram fechadas e milhões de católicos ficaram sem acesso aos sacramentos. Coincidência? Ou um sinal divino de que precisamos de um intercessor especial para estes tempos específicos? Agora, mais um fato surpreendente. Desde a beatificação de Carlo, médicos em diversos hospitais católicos relatam algo inexplicável. Pacientes terminais de leucemia, a mesma doença que levou Carlo, estão tendo remissões inexplicáveis após orações dirigidas ao jovem beato. Uma médica do Hospital San Raffaele, em Milão, documentou 7 casos em que pacientes sem esperança de cura tiveram remissão completa após novenas a Carlo Acutis. "Não posso explicar cientificamente", ela disse. "Em 30 anos de medicina, nunca vi nada parecido. Todos estes sinais convergem para uma verdade inescapável. Estamos vivendo tempos extraordinários, tempos profetizados, tempos de purificação. E Carlo Acutis não é apenas um exemplo de santidade para a juventude. Ele é um sinal enviado por Deus, um farol na tempestade que está apenas começando. Mas o que isso significa para você que está assistindo a este vídeo agora? O que Deus está pedindo de você através destes sinais? Primeiro, é um chamado ao retorno, à Eucaristia. Carlo dizia que a Eucaristia é a autoestrada para o céu. Em um tempo em que muitos católicos perderam a fé na presença real, os milagres associados a Carlo são um chamado divino para retornarmos ao coração da nossa fé. Você se lembra da última vez que se ajoelhou verdadeiramente diante do Santíssimo Sacramento, consciente de estar na presença física do Rei dos Reis? Quando foi a última vez que você passou uma hora em adoração, apenas contemplando aquele que deu tudo por você? Segundo, é um chamado à confissão frequente. Carlo confessava-se semanalmente. Ele compreendia que não podemos avançar na santidade sem primeiro limpar nossos corações. Em um tempo de relativismo moral, onde o conceito de pecado é ridicularizado, Carlo nos lembra da importância deste sacramento de cura. Quando foi a última vez que você se confessou? Há feridas em sua alma que precisam da misericórdia divina? Não adie mais. Os sinais indicam que o tempo está se abreviando. Terceiro, é um chamado à devoção mariana. A conexão de Carlo com as profecias de São Luís de Montfort e com a mensagem de Akita não é coincidência. Nossa Senhora está reunindo seu exército para a batalha final e Carlo é um de seus generais mais jovens. Você reza o terço diariamente? Consagrou-se a Nossa Senhora? Se ainda não, este é o momento. As próprias profecias nos dizem que a proteção mariana será essencial nos dias que estão por vir. E finalmente,
finalmente, é um chamado ao uso santificado da tecnologia. Carlo usou a internet para evangelizar, para espalhar o amor a Cristo Eucarístico. Ele demonstrou que as novas tecnologias podem ser instrumentos de graça quando colocadas a serviço de Deus. Como você usa seu tempo online? É para a glória de Deus ou para distrações vazias? É para construir ou para destruir? Carlo nos mostra o caminho. Usar o que é moderno para promover o que é eterno. Mas há um aspecto ainda mais profundo nestes sinais sobrenaturais. Algo que me faz tremer ao considerar. Os milagres eucarísticos que estão ocorrendo desde a beatificação de Carlo têm um padrão específico. O sangue que emana das hóstias consagradas frequentemente forma padrões que lembram chamas ou fogo. Isto nos remete a outra parte da mensagem de Akita. Para que o mundo conheça sua cólera, o Pai Celeste está preparando para infligir um grande castigo sobre toda a humanidade. Com meu filho, tenho intervindo tantas vezes para apaziguar a cólera do Pai. Tenho impedido a vinda de calamidades, oferecendo-lhe os sofrimentos do Filho na cruz, seu precioso sangue, e as almas amadas que o consolam e formam uma corte de almas vítimas. Oração, penitência e sacrifícios corajosos podem abrandar a ira do Pai. Os sinais de fogo nos milagres eucarísticos são um aviso, um chamado urgente à conversão antes que seja tarde demais. As lágrimas de sangue nas imagens de Carlo são um eco das lágrimas de Nossa Senhora em tantas aparições ao longo do século XX. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, não compartilho estas revelações para causar medo, mas para despertar. O medo paralisa, mas o santo temor de Deus nos move à ação, à conversão profunda, ao retorno ao primeiro amor. Carlo Acutis nos mostra que a santidade é possível hoje, agora, neste mundo digital e distraído. Ele nos mostra que não precisamos esperar até sermos idosos para buscar a santidade. Ele nos mostra que cada Eucaristia é uma oportunidade de encontro real com Cristo. Há outro elemento extraordinário que poucos notaram. Nos últimos meses, diversas pessoas relatam sonhos com Carlo Acutis. Não apenas católicos devotos, mas também pessoas afastadas da fé, até mesmo não cristãos. Nesses sonhos, Carlo geralmente aparece sorrindo, apontando para a Eucaristia e dizendo uma frase em particular. O relógio está avançando. Voltem para casa. Uma jovem protestante da Noruega, sem qualquer conhecimento prévio sobre Carlo, sonhou com ele 3 noites seguidas. Intrigada, pesquisou na internet e ficou chocada ao descobrir que o jovem de seus sonhos era um beato católico. Uma semana depois, ela iniciou seu processo de conversão à Igreja Católica. Um sacerdote idoso em uma pequena paróquia no interior do Brasil, que nunca havia ouvido falar de Carlo, sonhou com um jovem que lhe dizia: "Padre, prepare seu rebanho, os sinos estão tocando, mas poucos estão ouvindo." Quando viu uma imagem de Carlo em uma revista católica semanas depois, caiu de joelhos, tremendo. Estes não são casos isolados. Centenas, talvez milhares de pessoas ao redor do mundo estão tendo experiências semelhantes. É como se Carlo tivesse recebido uma missão especial para estes tempos: acordar os adormecidos, trazer de volta os perdidos, preparar os fiéis. E o mais impressionante, muitas destas pessoas relatam o mesmo perfume após estes sonhos ou visões. Um suave aroma de rosas, semelhante ao que muitos fiéis relatam sentir no túmulo de Carlo em Assis. O corpo incorrupto de Carlo, preservado de forma sobrenatural, é outro sinal poderoso. Em uma era de ceticismo científico, Deus nos presenteia com um milagre tangível, visível, que nem a ciência mais avançada pode explicar completamente. O corpo de um jovem moderno, preservado sem embalsamamento especial, com o mesmo sorriso sereno que tinha em vida.
Quando peregrinos visitam seu túmulo, muitos relatam uma sensação imediata de paz, como se entrassem em um campo de energia espiritual. Algumas pessoas com doenças crônicas sentem alívio temporário de suas dores apenas por estarem próximas ao seu corpo. Uma mulher com artrite severa conseguiu mover seus dedos livremente pela primeira vez em anos, enquanto orava junto ao túmulo. Tudo isto nos leva a uma conclusão inevitável. Deus está falando conosco através destes sinais. Ele está usando Carlo Acutis como um mensageiro especial para nossa era digital, para nosso mundo secularizado que perdeu o senso do sagrado. As profecias estão se cumprindo diante dos nossos olhos. A mensagem de Akita, as visões de São João Bosco, as profecias de São Luís de Montfort, todas convergem para este momento da história, para este jovem santo, para estes sinais extraordinários. Mas você pode perguntar, por que Carlo? Por que um jovem italiano moderno seria o centro de tantos fenômenos sobrenaturais? Talvez porque Carlo representa o que todos nós poderíamos ser se escolhêssemos Cristo acima de tudo. Ele viveu no mesmo mundo que nós, com internet, videogames, filmes, todas as distrações modernas. Mas escolheu fazer da Eucaristia seu portal para o céu, como ele mesmo dizia. Carlo é um espelho para a nossa época, mostrando-nos que a santidade não é algo do passado, não é apenas para eremitas em cavernas ou mártires de séculos atrás. A santidade é possível hoje, agora, para você que está assistindo a este vídeo. E os sinais sobrenaturais ao redor de sua canonização são um chamado divino, um trombeta celestial anunciando: acordem, o tempo é curto, voltem para casa. Mas o que devemos fazer concretamente? Como responder a estes sinais? Primeiro, retorne aos sacramentos, confissão e Eucaristia frequentes. Carlo nunca passava uma semana sem se confessar e recebia a Eucaristia diariamente. Este é o caminho para a renovação espiritual. Segundo, reze o terço todos os dias. Carlo carregava seu terço sempre consigo. Em tempos de confusão doutrinária, quando até mesmo dentro da igreja vemos divisões, o terço é nossa âncora de ortodoxia. Terceiro, pratique obras de misericórdia. Carlo usava sua mesada para comprar sacos de dormir para moradores de rua em Milão. Ele visitava idosos sozinhos. A devoção sem ação é vazia. Quarto, evangeliza usando os meios que você tem disponíveis. Se Carlo usou a internet dos anos 2000 para criar um site sobre milagres eucarísticos, imagine o que você pode fazer hoje com as ferramentas que temos. E, finalmente, desenvolva uma verdadeira devoção eucarística. Visite Jesus no Santíssimo Sacramento. Faça horas santas. Participe de adorações noturnas. Como Carlo dizia, Jerusalém está ao lado da nossa casa, referindo-se ao tabernáculo em cada igreja católica. Os sinais ao redor da canonização de Carlo são um lembrete. Estamos em uma batalha espiritual. As profecias de Akita, de Fátima, de tantos outros lugares aprovados pela Igreja, nos advertem sobre tempos de purificação, de provação. Carlo está sendo elevado como um estandarte, um farol, um guia para estes tempos específicos. Você já percebeu como tudo está se acelerando? Os eventos mundiais, as crises na igreja e na sociedade, a decadência moral, tudo parece estar chegando a um clímax. As profecias falam de um grande aviso, um momento em que cada pessoa verá o estado de sua alma como Deus a vê. Muitos místicos acreditam que estamos próximos desse momento. E Carlo, com seu corpo incorrupto, com os milagres eucarísticos que continuam acontecendo por sua intercessão, com as lágrimas de sangue em suas imagens, está nos preparando para esses tempos. Lembre-se, antes de morrer, Carlo disse que oferecia seus sofrimentos pelo Papa, pela Igreja e para ir direto para o céu sem passar pelo purgatório.
Um jovem de 15 anos com tal clareza espiritual, com tal compreensão do valor redentor do sofrimento. Isso por si só já seria um milagre em nossa era de conforto e fuga da dor. E agora, esses sinais sobrenaturais continuam sua missão, seu testemunho silencioso, mas poderoso, de que há muito mais na vida do que o que nossos olhos podem ver. Há um mundo espiritual real, uma batalha cósmica acontecendo, e cada um de nós tem um papel a desempenhar. Carlo escolheu seu lado nessa batalha. E você? De que lado você está? Ao concluir este vídeo, peço que você faça uma pausa. 5 minutos. Apenas 5 minutos de silêncio para refletir sobre o que ouviu, para perguntar a Deus o que Ele está pedindo de você neste momento da história, para ouvir, no silêncio do seu coração, o chamado específico que Ele tem para você. E depois, age. Não deixe que este seja apenas mais um vídeo que você assiste e esquece. Deixe que seja um ponto de virada, um momento de conversão, um encontro com a graça divina através da intercessão deste jovem santo extraordinário. Carlo Acutis, o jovem que transformou a internet em um instrumento de evangelização, que fez da Eucaristia o centro de sua vida, que viveu apenas 15 anos, mas cujo impacto continua se expandindo como ondas em um lago, está intercedendo por você agora mesmo, enquanto você assiste a este vídeo. E os sinais sobrenaturais que acompanham sua canonização são um lembrete urgente. O tempo é curto, a eternidade é longa. Cada decisão que tomamos nos aproxima ou nos afasta de nosso destino eterno. Escolha sabiamente, escolha Cristo. Escolha a Eucaristia, escolha a santidade. E não se esqueça, todos nascem originais, mas muitos morrem como fotocópias. Seja o santo que Deus o chamou para ser, único e irrepetível na história do universo. Que Nossa Senhora, São José e o beato Carlo Acutis intercedam por todos nós nestes tempos desafiadores. Que os sinais sobrenaturais que estamos testemunhando despertem nossos corações adormecidos e renovem nossa fé. Não perca nosso próximo vídeo que está aparecendo na sua tela agora. Nele, revelaremos mais detalhes sobre as profecias que estão se cumprindo em nossos dias e como você pode se preparar espiritualmente para os tempos que estão por vir. Clique no card e confira. Que Deus os abençoe abundantemente e que a paz de Cristo reine em seus corações.